Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela nossa BCC Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura, que naturalmente acontecerá em alguns segundinhos, porque temos a presença de um escritor, professor, mineiro dos bons, né? Eita! Mineiro dos bons, Um bom mineiro, um bom e culto mineiro. Aliás, normalmente o povo mineiro... Minas tem uma tradição cultural muito grande, né? Por causa da formação humanística, lá tinha muito seminário antigamente, formava muito padre, muito bispo, então tem essa formação clássica, humanística muito grande. Então é muito forte Minas nesse aspecto de cultura, né? De cultura, né? Tem muito escritor famoso, Pedro Navo, Carlos Drummond de Andrade. Pô, Aliel Paione. Aliel Paione. Pessoal, vocês desculpem o tom informal do nosso momento, mas infelizmente essa é uma das características do programa. Então, este que acabou de vos falar é o Aliel Paione, que é um professor de Minas Gerais, que veio especialmente ao programa, vai fazer mais um ou dois por aqui, não é isso? Exatamente. Para concluir o lançamento do livro, como é que... Sol e Sonhos em Copacabana. Um livro gostoso de ler, envolvente, em alguns momentos impactantes, e que eu faço questão aqui de indicar para vocês, muito bem editado também pela Pandorga. Antes eu quero de passar oficialmente, vê se não me atrapalha, por favor. Tá ok. Antes de passar oficialmente para ele, eu quero fazer os agradecimentos de praxe a esta técnica maravilhosa, Betânia, Luciana, Flávio, Everaldo, Márcio, e que sem eles nós não estaríamos aí nas maquinetas geniais de vocês. Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com, situado em Lisboa, nos oferece todo o universo lusófono e que nos dá uma grande audiência e principalmente uma gabaritada audiência, que é o que vimos buscando nesses 11 anos de trajeto do programa. Também quero agradecer a Adriane Galdino, a jornalista Adriane Galdino, que nos pautou esse ser maravilhoso. A Adriane trabalha na LC Agência, www.lcagência.com.br. Eu não sei se a agência... lcagência.com.br, da nossa amiga proprietária Lilian Cardoso. Lilian Cardoso? Albertina Cardoso. Lilian Cardoso. Bom, o telefone da Lilian da LC 11, São Paulo, 2275-6787. Último informe, uma dica fantástica que eu estive semana passada na Secretaria de Educação, que fica na Praça da República, número 53, que é o prédio do antigo colégio daqui de São Paulo, Caetano de Campos. Tem uma exposição maravilhosa que é desde o início da implantação do colégio, que marca naturalmente toda a trajetória da cidade paulista. Escola pública famosíssima. Muito, olha, é fantástico. Eu fiquei impressionado. Minha mãe estudou aqui em São Paulo. Eu fiquei impressionado com o carinho do pessoal, sabe? Às vezes, tem um moço lá, que eu infelizmente não me lembro o nome, que é o encarregado da exposição, tem a maquete do colégio. Olha, é fantástico. Então, olha, senhores professores, pais, alunos ou responsáveis, anota aí, para inscrever-se à visitação, que é gratuita, é de grátis. Centro de Memória, CRE@educacão.sp.gov.br. Jornalista ou estudante de jornalismo, filie-se a associaçãoprofissãojornalista.com.br. Nós precisamos fortalecer a nossa classe. Sem a união que nós precisamos, jamais chegaremos a lugar algum e sempre estaremos subjugados de uma forma ou de outra. Portanto, www.profissãojornalista.com.br. Valeu? Todo mundo junto, todos ganharemos. Aliel Paione, o grande mineiro. Pão de queijo, não? Hein? Pão de queijo? Pão de queijo. Você trouxe? Não trouxe. Tá brincando? Acabou o programa, até lá. Nem cafezinho. Pô, temos um café tão bom aqui, você não trouxe pão de queijo? Essa eu tenho trazido, Ralf. E eu falei para Juliana. Para trazer o pão de queijo. Para trazer o pão de queijo. Ela não trouxe. A próxima vez eu trago. Nem vamos mais falar o nome dela aqui. Então vamos lá, pessoal.
o mineiro, mestre em ciências técnicas nucleares, Sim. atualmente professor de física. Professor de física na PUC Minas. Na PUC de Minas Gerais. Agora, atualmente, eu parei, estou parado, aposentei. Agora, a partir desse ano, eu estou. Vai se dedicar à literatura, à aposentei, literatura? Exatamente. Sorte nossa. Exatamente. Sorte nossa. Tomara. Trouxe ao mundo o romance, como eu já falei para vocês, Sol e Sonhos em Copacabana. Copacabana dos anos bons ou atuais? Não, dos anos bons. Bom, inicialmente, Rafa, tenho que agradecer a você, a produção do programa, a oportunidade de estar por aqui. Tem que agradecer ao pessoal da LC A Agência. grande oportunidade, realmente... você tem um público, eu sei que você tem um público muito grande, então estou Ele não é muito você. grande, mas é seleto. Que é o que eu prefiro. É isso, exatamente isso aí. Uhum, porque muita gente, interessa a qualidade, né? É o nosso caso. Exatamente. Mas então você perguntou sobre Copacabana. O meu livro transcorre em Copacabana, Copacabana antiga, do começo do século passado. 1900 a 1920, por aí. O glamour de Copacabana. O glamour de Copacabana. Infelizmente, hoje o Rio, coitado, o Rio está passando por uma fase difícil, né? Copacabana, principalmente. Fase caiu extrema, muito. fase extrema. Mas então esse meu livro é o seguinte, ele começa, esse livro eu havia lido uma reportagem sobre um cabaré famoso que havia em Copacabana, chamado Mer Luiz, no começo do século passado, 1900. Esse cabaré existiu de 1900 a 1920, mais ou menos, depois entrou em decadência, mas o auge dele foi de 1900 até 1910. E esse cabaré era frequentado por gente muito rica, muito graúda, muito política importante, muito comerciante. Na época não existia esse termo empresário, né? Existia lá os comerciantes ricos do Rio de Janeiro, né? Enfim, gente graúda. Políticos de toda sorte. De toda sorte e tal. Então eu li uma reportagem sobre o cabaré Mer Louise, dirigido por Madame Louise, era uma francesa chique, tinha uma proxeneta de tradição no ramo. Então eu imaginei, na época eu estava muito chateado, meio descontente com o Brasil, aí imaginei, toda a vida eu gostei muito de escrever, bom, vou imaginar escrever um romance, uma forma de escapar, né, uma escapatória, ambientado no Mer Louise. Eu achei interessante a reportagem, né? Aí comecei a bolar o romance e comecei a escrever o romance. Então, como personagem, eu coloquei um senador chamado José Fernandes Alves de Mendonça, senador Mendonça, um personagem do meu livro. Era um senador importante, um político importante, e na época o Brasil estava negociando o Fundo que nada mais é que o Brasil estava em falência total, o governo estava quebrado, o governo Campos Salles, né? Campos Salles governou de 1898 a 1902, o quadriênio dele. E o ministro da Fazenda era o Joaquim Murtim, que estava negociando essa renegociação da dívida do Brasil, o Fundo. Então, esse senador Mendonça, o personagem, trabalhava com o Joaquim Murtim na negociação da dívida. Ele ia para a Europa, Banco Rothschild, ia, voltava e tal. Então, era uma pessoa influente. Agora, ele era um grande produtor de café aqui em Campinas, tinha uma fazenda imensa, belíssima, Santa Sofia, tudo no livro, tudo faz parte do livro, ficção. Então, ele frequentava esse cabaré. E também, certa vez, foi lá um diplomata francês, chamado Jean-Jacques Chermont Vernier. Esse era um adido econômico na Embaixada da França. Mas era um cara muito, assim, boêmio, muito idealista, muito romântico, era um artista plástico, um cara assim que nem queria trabalhar com a economia. A mãe dele, que era uma condessa francesa, que obrigou ele a entrar para o serviço diplomático. Por ele, não mexia com isso. Era um francês por excelência. Era um francês por excelência, boêmio e tal. E um dia ele foi conhecer esse cabaré, o cabaré Mer Louise, e encontrou-se lá com a Verônica. Verônica era amante do senador Mendonça, uma mulher lindíssima, depois eu falo mais sobre ela, uma mulher deslumbrante, amante do senador Mendonça. Ele conheceu a Verônica e se apaixonou por ela, uma mulher que qualquer pessoa, homem que via aquela mulher, ficava apaixonado por ela, uma mulher lindíssima, morena, de olhos verdes. Eu faço uma analogia entre Verônica e a beleza do Rio de Janeiro. Eu sonhei com ela a noite toda. Sonhei com ela a noite toda. Então, a partir daí, a gente começa a ter um triângulo amoroso entre o senador Mendonça, o Chermont Vernier e a Verônica. A Verônica acaba se apaixonando por ele também. Mas só que o senador Mendonça era um cara muito influente, um cara muito poderoso. Quer dizer, não ia perder facilmente a mulher, né, que ele amava, né? Então, por aí começa a desenvolver o romance. E esse triângulo amoroso depois acaba se tornando um triângulo comercial, internacional também. Exatamente. E aí, então é o seguinte também, aí apareceu um quarto personagem que é muito importante no livro, a Henriette, porque a Henriette não se sabia se era filha do senador Mendonça ou do Jean-Jacques. Isso é uma coisa que tem suspenso no livro, não vou falar aqui porque senão perde a graça. Mas o livro eu escrevo romance, mas pautando o romance, eu faço muita crítica social, política e econômica da época, e até hoje também, né? O Brasil não muda muito, né? Não muda muito, o Brasil infelizmente muda não muda. O endereço, mas
os homens, esse senador Mendonça pode ser um protótipo de um senador, de um político atual no Brasil. Aliás, talvez bem pior do que o senador Mendonça, né? A política no Brasil, infelizmente, é triste, né, Ralf? Esse é o problema, só tem o pior, o bom não tem. O Brasil tem o problema é que o Brasil tem um potencial para piorar muito grande. Quando eu estava escrevendo esse livro, eu comecei a escrever o livro porque eu estava muito chateado com o Brasil, o que estava acontecendo no Brasil. Eu teria que escrever 10 livros, né, se fosse começar hoje, né? Porque está muito pior do que na época que eu comecei a escrever. Olha, eu gostaria de ter o talento que você tem, e não é por estar na tua presença, para escrever da mesma maneira como você escreveu. Só que você escreveu pontos críticos, mas muito sensíveis, eu muita pontuei. sensibilidade. Exatamente, eu sou um cara assim, infelizmente uma coisa que me atrapalha, eu sou um cara muito sensível, eu tenho uma sensibilidade mórbida. Mas não atrapalha não, eu não, discordo de você. Eu acho que você gostaria de bater? Não, você só pode escrever o que você sente, profundamente. Eu sou assim, se o cara me propõe uma coisa para escrever que eu não esteja sentindo, eu tenho dificuldade. Por exemplo, eu escrevi, por exemplo, agora pedido para escrever sobre Mao Tse Tung, a Revolução Cultural Chinesa, é uma coisa que eu escrevi, mas eu escrevi assim, meio forçado, porque é uma coisa que não está dentro de mim, sabe? Eu gosto muito de ler sobre história do Brasil, conheço muito história do Brasil, da parte republicana do século passado, né? Então, meu pai morou no Rio de Janeiro, então me contava muito caso, então assim, eu tenho uma sensibilidade muito grande por essa época. Tem mais empatia. Tenho uma empatia muito grande, a época de Getúlio Vargas, a República Velha. Então, esse meu livro passa durante a República Velha. A República Velha no Brasil era uma coisa horrível, porque não existia voto secreto, os votos eram todos fraudados, as eleições eram todas fraudadas. Havia aquele coronelismo atrasado, né, no interior do Brasil, aquela república dos governadores, em que o intendente, na época chamava intendente, em vez de ser prefeito, era intendente, indicava os candidatos a deputado, que seriam eleitos, que faria toda a política do presidente, né? E ainda tinha uma coisa interessante, tinha uma tal de Comissão de Constituição e Poderes, que tinha o poder de degolar o candidato. Se o candidato fosse eleito, mas aí teria que ser aprovado por essa comissão. Se essa comissão não aprovasse, e o candidato ele não tomava posse, mesmo que tivesse sido eleito. Exatamente. Não tomava posse. Para que faz eleição, então? Exatamente. Então, pro forma, é só pro forma. Né? Então, em 1930, fizeram a Revolução de 30, a Aliança Liberal, Rio Grande do Sul, Minas e Alagoas, quando o Getúlio Vargas assumiu o poder. Então, ele acabou com a República Velha, modificou o Brasil, e não sei o quê, fez uma ditadura, né? Mas é uma fase muito interessante, é uma fase assim que... Se você for analisar, você falou como que é de coronéis. Coronéis. Até bem pouco, nós temos coronéis ainda. Coronéis eletrônicos, a gente tem. Não é nem eletrônico. Não, no interior tem, coronel clássico, no interior. Você tem Renan Calheiros. Exatamente. Você tem o Sarney. Sarney, tem a família Magalhães lá na Bahia. O que é isso? É coronelismo, exatamente, é a mesma coisa. Mato Grosso, a família Caiado lá família Caiado em Goiás, é a mesma coisa. Mudou a roupa. A família Caiado. O que tem dentro é o mesmo. A família Caiado tem 200 anos de tradição de bandonismo lá em Goiás, por exemplo. Escuta, você falou de... Depois vamos falar do teu livro, senão a gente vira papo de boteco isso aqui. O fato do presidente da República indicar um ministro do STF... Exatamente. Mas é a mesma coisa, pô. Isso é um escândalo, é uma coisa absurda isso. É uma coisa absurda, tá? Exatamente. Depois é uma coisa assim, o Brasil, bom, se você falar do Brasil atual, a gente passa a tarde toda falando aqui, né, Ralf? Pois é. Porque cada coisa, um amigo íntimo do presidente, por exemplo, lá, 30 anos, aí foi apanhado com uma mala com 30 milhões dentro da... Um absurdo, amigo íntimo. Se fosse na França ou na Alemanha, lá, com a Angela Merkel... Você viu, o Sarkozy agora está sendo... Hoje, está depondo lá. Exatamente. E quanto tempo deu? Você falou que você estava chateado e tal. Quando que você começou a escrever a final? Eu escrevi lá pelo 2013, 2014. Eu comecei, não foi assim uma sequência. Lá pelo 2013, exatamente, 2014, na época do FHC. Não, foi um pouquinho antes. Eu comecei e parei. Faz mais tempo exatamente. Até esse livro, eu ofereci esse livro ao Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro foi uma pessoa que muito amigo meu. Eu fiquei muito amigo dele pelo seguinte, na época, eu estava com essa época meio chateado, eu escrevi uma carta para ele, na época ele era candidato ao vice do Brizola, no Rio de Janeiro. O Darcy era um cara entusiasmado, um cara vibrante. Idealista. Idealista. Eu escrevi para ele, ele gostou do que eu escrevi. Ele respondeu minha carta, quero te conhecer, vem aqui no meu apartamento, faço questão, não sei o quê. Aí eu fui lá, ele me recebeu muito bem, depois eu voltei umas 3 ou 4 vezes, uma pessoa muito simpática, faço questão de falar dele aqui publicamente, porque é uma pessoa que faz falta uma pessoa assim como o Darcy Ribeiro no Brasil, pelo menos para estimular, jogar entusiasmo, sabe? Não tem uma pessoa no Brasil atualmente, Ralf, não vejo um homem no Brasil com capacidade de liderança,
Nós tivemos tanta gente boa, que tivemos o Getúlio Vargas, que quer queira ou quer não, fez muita coisa. Na época, trabalhei com... A nossa CLT, eu particularmente não gosto do Getúlio. Sim, sim. Mas a gente tem que levantar o tapete. Sim. Ou tirar o chapéu, se for o caso. O CLT é dele. Pô. Toda a legislação social foi feita pelo Getúlio. Sim. Quando a primeira coisa que ele assumiu aqui, ele criou o Ministério do Trabalho, que não existia. O problema do trabalho aqui em São Paulo, por exemplo, pessoas de 12, 15 anos trabalhavam em fábrica, esse cotonifício Matarazzo, esse pessoal. Não tinha, trabalhava 16, 17 horas por dia. Primeira coisa que ele fez, acabou com a regularização. E era dia mesmo, não tinha nem domingo. Não, criança ficava aleijada naquelas fábricas, perdia a mão. Então ele regularizou tudo. Então, quer queira ou quer não, ele mudou muita coisa no Brasil. O Getúlio Vargas modernizou o Brasil. Foi um belo pontapé. Ele preocupou em fazer a CSN, em instalar uma indústria siderúrgica no Brasil. Sim. Ele preocupou com o problema do petróleo, na época criou o Conselho Nacional de Petróleo, depois fundou a Petrobras, no segundo governo dele que ele foi eleito, né? E suicidou-se porque tinha tanta pressão externa sobre ele e tal. Enfim, a história do Brasil é muito rica, mas eu estou dizendo, eu não vejo um homem aqui no Brasil com essa... Mesmo Juscelino, que fez muita coisa errada, mas pessoa que tinha liderança, tinha carisma. Eu não vejo ninguém assim, né? Eu só uma vejo... pobreza de pessoa, de gente aqui no Brasil. Eu acho que digamos, chegamos no fundo do poço. Chegou no poço. Veja para mim, lá nós temos o Putin, por exemplo, um cara líder, um cara, sabe, um cara que se impõe, arranja Merkel na Alemanha, sabe? São pessoas que se impõem. Nós precisamos de uma mulher forte, né? Mulher ou homem é a mesma coisa, precisamos de uma pessoa que tenha, igual essa menina que mataram lá, coitada, essa Marielle. Né? Então, pessoas assim que... Bom, mas vamos falar mais do teu livro, assim, não, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos falar assim. Bom, então você bolou uma história muito bem urdida, por sinal. Sim. Passando por uma época de ouro. República Velha, de Copacabana, que é glamour, aquele negócio todo. Que era Copacabana. Até hoje, ainda tem a imagem internacional. Copacabana. Apesar de tudo, de todas as vicissitudes que nós até estamos a década de vendo. 60, Copacabana era praticamente a capital do Brasil. Tudo de importante acontecia em Copacabana. Todo político importante tinha um apartamento em Copacabana. Todo general, todo empresário rico tinha um apartamento em Copacabana, né? Todos eles tinham. Várias revoluções foram feitas em Copacabana, o pessoal ia de um apartamento para outro e tal. Então, Copacabana tinha aquele glamour. Bossa Nova. Tá. Então, esse livro meu começa com Copacabana, né? Em 1900, quando começa esse livro, era um descampado, não tinha nada. Não tinha nada. Tinha lá o Mer Luiz, tinha lá o Forte Copacabana que estava sendo feito, não tinha nada, era uma terra. E em 1923 inaugurou-se, por exemplo, o Copacabana Palace, né? E depois foi crescendo. Então, esse livro, na época, eu pesquisei um pouco sobre Copacabana, o que tinha na época, o que não tinha, as ruas que tinham, aquele traçado que havia na época lá, né? E eu morei no Rio, então eu tenho uma grande ligação afetiva com Copacabana. Quando era estudante, a gente morava no interior de Minas, ia sempre ao Rio, em Copacabana. Então, eu frequentei essa época de ouro, década de 50 em Copacabana, o mar, me lembro quando duplicou a Avenida Atlântica, a gente ia tomar banho de mar em Copacabana. Copacabana era, o sonho de mineiro era Copacabana, né? Não era Praia Grande, não. Não, exatamente. Não, e o interessante é que lá você se mistura com os artistas, ainda hoje, né? Ainda você hoje, se mistura e tal, com uma naturalidade incrível. O carioca tem muito democrata, é um ambiente muito democrata. Hoje em dia, você vai naquela praia, em Copacabana, todo mundo jogando futebol, várias classes sociais, rico, pobre, tudo misturado ali. Eu acho que rico e pobre levam um arrastão também. Isso faz parte da democracia. Exatamente. O rico é assaltado, o pobre também. Então, mas nesse meu livro, então, tem esse senador Mendonça, então, ele tinha uma fazenda muito grande aqui em Campinas, uma fazenda de café, porque na época, quem mandava no Brasil, na República Velha, era a oligarquia paulista cafeeira, né? Quem mandava no café... Criar a Avenida Paulista, justamente. Exatamente. Quem criou o Brasil e o Brasil moderno foi a prefeitura de São Paulo, Ribeirão Preto, que era a capital do café. Então, esse senador Mendonça, a crítica que eu faço é exatamente isso, que ele era um grande produtor de café aqui em Campinas, produzia muito café, e quando ele ia negociar lá com o Fulton Loa, no fundo ele estava defendendo os interesses dele, da classe dele, né? Então, essa distância entre que existe uma elite que governa o Brasil e o povo, quer dizer, é uma distância muito grande, né, Ralf? As pessoas ainda... E até hoje é assim. Nós não conseguimos ter uma pessoa que... Esse é um estadista. Não tivemos. Ainda hoje. Então, até hoje. É aquilo que eu te falei. Muda a capa, mas o conteúdo do livro é o mesmo. E quer queira ou quer não, qualquer que seja a situação, a condição social e econômica do país, um líder faz a diferença. Um líder faz a diferença. Um homem de caráter, um homem que tem uma capacidade de liderança, que tem uma visão,
ele faz muita coisa pelo país, é capaz de fazer muita coisa. Infelizmente a gente não tem. O teu livro você destinou a qual público? Não, eu fiz um livro para todo mundo ler e se divertir. Meu livro, o objetivo é assim, levar um certo questionamento político-social, eu coloco isso no livro, mas o meu público é um público assim, geral. A pessoa que não tem muito aprofundamento histórico, político, muita cultura, vai aproveitar, tem um romance muito gostoso de ler, e a pessoa prende muita pessoa, o romance prende facilmente as pessoas. Você chegou a lê-lo? Sim, claro. É um livro, diga-se de passagem, de grosso calibre. Então é um livro assim que prende a atenção do leitor, que é uma leitura muito fluida, é gostoso de ler, a gente vai lendo facilmente, vai puxando a gente, né? Sim. Então é essa a característica principal do livro, eu acho. Então eu fiz um livro, você perguntou, para todo o público. Agora, a pessoa que tem mais cultura, mais erudição, ela aproveita mais o livro, é claro. Tem a menor dúvida. Não, eu acho que quem tem um pouquinho só de senso histórico vai se deleitar com ele. E aí, na esteira desse acontecimento, tem uma boa história. Tem uma boa história, exatamente. Uma história linda, sensível. Exatamente. Eu acho que o senhor pegou... Senhor, não, desculpe, Ralf. Eu acho, Ralf, que você pegou muito bem a parte forte do livro, a sensibilidade, sabe? Sim, ele tem uma linha muito tênue entre a realidade e a ficção. Exatamente. Porque é muito difícil que uma pessoa, um homem principalmente, porque o livro, apesar de ter o ente feminino ali, mas o âmago são dois homens se degladiando em função, se degladiando por uma só mulher. Exatamente. Que é como você falou, eu falei brincando que eu sonhei com ela a noite toda, mas a maneira como você a descreve, muito bem descrita, muito obrigado. A gente vê a mulher aqui na frente. A Verônica, então... Você é um mago. A Verônica, obrigado. Mas, Ralf, a Verônica é um pouco metáfora do Brasil. No fundo é isso, porque o Brasil é um país tão lindo, com tanto potencial, tanta coisa, mas é um país que ninguém tem acesso. Ou seja, a Verônica é uma mulher muito bonita também, mas é uma mulher de difícil acesso. Eu, por exemplo... eu também. Estou fora. Então, é uma mulher muito linda, todo mundo se coloca aos pés dela, então é uma mulher ainda acessível à maioria das pessoas, né? É o caso do Brasil também. O Brasil é um país muito lindo, mas o povo não tem acesso às riquezas do Brasil. É uma distância muito grande entre o povo e a beleza do país, e que o país oferece. E não vai, essa distância não se encurtará, acredito que jamais. Eu também. Jamais. Eu também. Sabe por quê? Por um motivo muito simples. Nós somos um povo sem cultura e, consequentemente, sem educação. Apesar de todos os avanços que tivemos, a verdade é o seguinte, dá 2, 3 passos para frente e volta... Eu fico imaginando o Brasil, por exemplo, na mão dos alemães, dos japoneses, pessoas que trabalham, que valorizariam isso, tem um potencial tão grande, jogaria para cima. O Brasil não aproveita nada, sabe? Não sei, viu? Não aproveita, é difícil isso, eu acho deprimente para a gente isso, sabe? Eu acho que nós enterramos qualquer alemão. A melhor coisa para morar no Brasil é você ser ignorante, porque você não questiona nada, você não sofre. Questiona nada. Você não vinde as minhas criancinhas, os ignorantes. Eu, por exemplo, eu vejo lá, quando estou em Belo Horizonte, eu vejo aquele pessoal jogando bolinha para cima das esquinas. Isso é que eu falei, entra a minha sensibilidade. Eu sofro com isso, porque não é possível uma pessoa que devia estar na escola, pessoa mal alimentada, raquítica, um povo feio porque não se alimenta bem, não tem educação. Então é um negócio deprimente, sabe? Nós recebemos aqui uma vez o secretário de Educação, José Renato Nalite, secretário de São Paulo. E nós chegamos à conclusão, que seguramente você também chegou, que todo o desenvolvimento de qualquer nação, de qualquer família... Passa por isso. Pela educação. Se você não tem educação, não adianta. Você não sabe não se tem cuidar, nada, não tem nada, você não nada, cuida, nada, não respeita o próximo. Educação, tudo vem da educação. Você não respeita o próximo, não exige que o próximo te respeite, porque você não tem eira, não tem beira. Exatamente. E vai por aí. Tudo vem por aí. A educação, os japoneses valorizam demais. Claro. Todo povo culto valoriza a educação. Tem algum livro no forno aí, não? Eu vou lançar esse livro, na verdade, o Ralf, são três volumes, uma trilogia. Então esse livro vai abranger toda a parte da República Velha e vai até o suicídio de Getúlio Vargas. Então eu terminei de escrever o segundo livro agora, estou revendo e tal. Então, na verdade, é uma trilogia. Vai ser ótimo, vai ser bom. Faço questão de vir aqui e dizer para você os 3 livros. Então eu devo lançar. Você está intimado. Eu venho falar, foi um prazer. Eu espero que você fique sob a égide da LC. Eu vou, exatamente, vou trabalhar com ele sempre lá. Então eu vou escrever são 3 livros, essa história continua, porque a Verônica, se você no final, ela vai para Goiás e vai conhecer uma pessoa
Já conheceu o Caiado? Vai conhecer, não, vai conhecer um personagem chamado João Antunes, ela vai se apaixonar pelo João Antunes, como se apaixonou pelo Jean-Jacques, enfim, essa história continua. Vai terminar em 1954 com o Getúlio. Você me dá uma mulher linda daquele jeito, volúvel, pô, pelo amor de Deus. Não é volúvel, o amor sempre, como diz o Vinícius de Moraes, é sincero enquanto dura, né? Não é volúvel, ela, coitada, muitas pessoas olharam sobre esse aspecto, mas eu tenho dó, para mim é uma vítima. Eu nem li, como é que eu posso não ter gostado? É uma vítima, né, coitada? Ela é uma vítima da beleza dela. Tanto quanto esse país é vítima de vilões. Exatamente, é mais ou menos por aí. De malandros. É mais ou menos um pouco metafórico nesse sentido, né? A Verônica é uma vítima do senador, vítima da beleza dela, que a mãe dela era uma prostituta, né? A Janaína, se não me engano, a mãe dela se chamava Janaína, uma baiana que veio para o Rio, que apresentou ao senador Mendonça. Ela trabalhava com a Madame Luiz, Mère Luiz, era filha dela, filha muito bonita, e certo dia ela estava na casa dela, a Madame Luiz e a Janaína, e a Verônica era filha da Janaína. Ela chegou numa tarde chuvosa lá, e por acaso o senador Mendonça estava lá, viu, e ficou abismado de ver que a mulher caiu de 4, aí foi vítima, né, coitado? Como eu fui também. Você está sendo muito bondoso comigo. Não, bondoso não, isso é um diagnóstico. Mas foi um prazer imenso conhecer você, Ralf. Gostei demais de uma pessoa simpática. Com certeza eles também gostaram de você. E parabéns também por você se dedicar à literatura, ao livro. A gente está falando negócio do Brasil, é tão difícil você, né, uma pessoa que se dedica à cultura aqui, né? É quase uma missão insana. Exatamente. Mas é um prazer. O prazer está, primeiro, em divulgar a literatura, segundo, conhecer pessoas como você, do teu quilate, o pessoal da LC, que sempre manda alguém aqui. Mas então, fazendo a propaganda, eu posso fazer a propagandazinha final, né? Pode e deve. Porque, então, meu livro, comprar o meu livro, ou na Saraiva, você vai na Saraiva, pede, a Saraiva de São Paulo, eles mandam em casa e tal. Ou vai no Facebook, Aliel Paione, ou no Instagram, Aliel Paione, tem um link facilmente. Aliás, esse nome é o nome, Aliel Paione não é negócio. Paione é um sobrenome, porque meu avô era italiano, chamava Paione. Não é nada perfeito. Agora, Aliel é o seguinte, minha esposa chama Leila. Então, uma vez eu perguntei para a Leila, me inventa um pseudônimo. Falou, Aliel. Aliel, o que é Aliel? É Leila ao contrário, é um anagrama de Leila. Então eu coloquei Aliel Paione. Quer dizer que esse não é o teu nome? Não, eu sou Martins. Meu pai era muito assim, conservador, eu sou Martins Filho, então é o nome do meu pai, português, né? Mas Paione é um nome, é uma família só, a única família no Brasil. Paione é a minha. Eu nunca havia ouvido isso. Pois é uma família única aqui no Brasil, a família Paione. Então vamos lá. Pessoal, nós conversamos e literalmente conversamos mesmo, né? Jogamos um papo fora aqui. Quase que nem fala do livro. Não, mas o livro, exatamente, o livro tem embutido, né? Lógico. Obrigadão mesmo. Muito obrigado. Boa viagem para você. Muito obrigado, foi um prazer. A porta está sempre aberta para você. Tá, muito obrigado, Ralf. Agradeço a tua atenção e o programa. Pessoal, Aliel Paione com o livro Sol e Sonhos em Copacabana. E olha, haja sonho. Sol tem sempre, mas sonho, né? Mas a gente leva avante esse sonho aí. Obrigado pela companhia, pela presença. Até a próxima. Tchau, tchau. Pode ser.